Então, depois da introdução do que são os elementos que compõem a psicodinâmica, uma coisa importante é a questão do raciocínio 3-2-1, um raciocínio que eu tirei da inicial em Winnicott, no livro O Ambiente e os Processos de Maturação, e é bem interessante. Obviamente ele faz um tipo de recorte, né? Ele vai trazer um raciocínio interessante de que em Freud as problemáticas aconteciam na relação entre 3 pessoas. Então você tinha lá a criança que viveu o seu narcisismo com a mãe, a possibilidade da mãe, função materna, obviamente, não necessariamente a mãe pessoa, e o pai como interditor. Então as problemáticas em Freud era pensado dentro desse raciocínio triangular. Ele vai colocar então que Klein amplia isso, ela dá passos para trás em termos de onde ela pega, né? O Freud está pensando na criança ali de 4, 5 anos, aunque ele não fale de anterior a isso, mas as problemáticas são lidas a partir disso. E vai pensar em Klein em momentos anteriores a isso, e vai então pensar, vai colocar ali que a problemática para Klein não seriam entre 3 pessoas, mas entre 2 pessoas, a criança e a mãe, função materna, e que vai ser a base da teoria das relações objetais, e que tem ali inicialmente uma incapacidade por parte do bebê, por conta de um ego ainda imaturo, de lidar com objetos totais, lidar com ambivalências, amor e ódio. Então é necessário fazer cisões, né? Quebrar a coisa e lidar com uma porção por vez, né? Ora mal, ora bom, e sempre pensando assim, quando o mal está projetado, o bom está no ego do bebê, então existe uma ameaça vinda de fora do objeto mal. Eu também posso pensar no contrário, quando o mal está no próprio ego do bebê, o objeto bom está projetado, eu tenho ali a ameaça vinda de dentro, né? 2 tipos de ansiedade, persecutória e hipocondríaca, né? Paranoide e hipocondríaca. E que depois, na solução disso, vamos chegar na posição depressiva, que seria o momento de conseguir articular esses 2 tipos de porções do objeto, agora no objeto total, agora lidando com ambivalências. Então, isso seria a problemática típica kleiniana. Ele vai dizer que, do ponto de vista dele, da clínica dele, ele vai mais para trás ainda e vai falar daquelas pessoas que ainda não chegaram a ser pessoas. Então, a questão de alcançar uma unidade, um self, né? Antes de existir uma relação entre 3 pessoas, tem que ter uma relação entre 2 pessoas, mas antes de existir uma relação entre 2 pessoas, é necessário existir uma pessoa, e a teoria dele é de da uma pessoa. Com isso, tem 3-2-1, eu vou ter problemáticas freudianas, problemáticas kleinianas, problemáticas winnicottianas, e lá no curso eu sugiro assim de pensar onde a gente pode encaixar os vários autores. Então, por exemplo, Lacan é um cara, apesar de não ser da psicodinâmica, mas é um cara que trabalha muito a questão mais claramente ali na via freudiana. Inclusive ele é crítico das relações objetais, que seria o modelo kleiniano. Você tem ali em Klein, você tem Fairbairn, você tem Glover, você tem Bion. Então, o pessoal pensando por essa via, apesar do Bion encostar também na proposta do na ideia de ser continente, e o Winnicott com a ideia de ambiente, a ideia também que você encontra, por exemplo, em Bowlby, em Balint, né? Caras que estão falando ali sobre um começo mais primitivo, mas aquele que eu enxergo, baseado nos estudos que eu fiz, como que vai mais para trás nessa história, até mais atrás que o Kohut, que também é um cara muito importante em termos da ideia de narcisismo, vai ser o Winnicott, né? Então, por que isso é importante? Não tanto para ficar teoricamente fazendo isso, mas pensar que existem problemáticas diferentes. E eu desenvolvo no curso, e vocês vão perceber aqui também ao longo desse, que existem pessoas que chegam na clínica falando de problemáticas triangulares, está falando ali, pessoas que viveram seu narcisismo, são pessoas inteiras, pessoas que têm capacidades mais complexas de lidar com situações, com ambivalências, com perdas, etc. e tal, mas que se refere à questão da lei, à problemática da lei, o peso do superego, ameaças de vou perder minhas regalias, por exemplo, vou ter que me haver com esse trabalho, com esse curso, com não sei o quê, e a pessoa tem total capacidade de lidar com isso, sem ser de forma persecutória. Você pode chegar em pessoas que têm a mesma problemática, porém, aparentemente, no mesmo fenômeno, mas chega num nível que começa a se sentir ameaçado, perseguido pelo chefe, pelo supervisor, pela supervisora, e fica uma relação ali de perseguição, de quase delirante a coisa, né, de que o outro só quer meu mal, o outro é tudo mal e quer acabar comigo, quer me prejudicar. Então começa a entrar em algo que a teoria freudiana, ela consegue passar por isso? Passa, mas não foi o objetivo do Freud ali. Quem foi mais por essa via foi a Klein, com a sua teoria das posições. E também temos pessoas que não chegaram a nenhuma dessas coisas, pessoas que, por exemplo, sequer conseguem reivindicar por algo. Pessoas que não tiveram, pessoas que foram
privadas, deprivadas, pessoas que não tiveram os cuidados iniciais mínimos e por isso não começaram no mundo, não começaram a ser. É a hora que o Winnicott ele pega a psicanálise e encosta assim dedos, né, com o existencialismo, com a fenomenologia, como você vai ter autores que fazem essa proposta, como por exemplo Zélio Loparic, Gilberto Safra, que são autores muito importantes, pensadores importantes que ampliam a leitura sobre o Winnicott. Então, a ideia, assim, é que tentar escutar que as pessoas que chegam na nossa clínica, elas têm problemáticas diferentes. E por que isso é importante? Porque às vezes está lá diante de uma pessoa que atrás lá não se lembra como é que foi tal coisa, não se lembra, não tem recordação, não tem registro, e você pode pensar que tem a ver com algo recalcado. E se você se amparar num texto do Winnicott chamado Medo do Colapso, que vai ser, aliás, um dos textos trabalhados aqui no final do curso, um texto complexo, ele vai falar que o inconsciente que ele propõe é diferente do inconsciente freudiano, não o inconsciente do recalcado, é o inconsciente do não vivido. A pessoa não estava lá para ter vivido tal experiência, para ter integrado essa experiência. Então, como é que eu posso pensar nisso? Vamos imaginar uma situação. Imagine que você, num assalto, colocaram uma arma na sua cabeça e te assaltaram, te fizeram um sequestro relâmpago ali e depois de 3 horas te entregaram. Aí, quando perguntam como é que foi, quantas pessoas foram, você não consegue se lembrar de nada, a sensação é que você não estava lá. Mas isso numa situação de um extremo estresse, né? De um extremo... uma situação de extrema violência que levou você a como se fosse desligar o disjuntor, né? O disjuntor de sua casa que cai aí quando sobrecarrega a fiação. Agora imagine que tem pessoas que são assim o tempo todo, pessoas que tudo é muito exagerado ao ponto de fazer desligar isso, né? Então nessas horas eu preciso pensar, então essa pessoa que está ali e não tem o que dizer tem a ver com uma resistência, tem a ver com a persecutoriedade, né? Então, pensando ali numa coisa mais kleiniana, tem a ver com não ter o que falar porque não estava lá, simplesmente normal, parece que não tem nem sofrimento ali. Então, isso é muito interessante porque se eu usar estratégias, né, de manejos clínicos, estratégias de intervenção freudianas num paciente que tem questões mais primitivas, vai ser uma violência. Assim como se eu usar intervenções mais de apoio, mais brandas em pacientes mais neuróticos, mais em relações triangulares, não vai ter efeito também, vou desperdiçar muita coisa. Então, com isso, eu fui trabalhando essa ideia no curso de tentar pensar em 3 grandes problemáticas. É fácil? Claro que não. Eu falei, vocês precisam estudar Freud, Klein, Winnicott, estudar bastante essa turma aí para conseguir entender melhor o que eu chamo de 3, 2 e 1.